Olá, eu me chamo Lucas, sou aluno da Engenharia de Controle e Automação do IFSU, campus de Arqueadas, e sou bolsista do projeto Uma Proposta de Ferramenta para a Detecção de Máscaras em Tempos de Pandemia de Covid-19. Participo também do projeto a colega Jennifer Machado, o Marcelo, que é um especialista em saúde da família, orientado pelo professor Rodolfo Favaretto. A Covid é uma doença que teve início na China, mas que rapidamente se espalhou para demais países e continentes, sendo declarada uma pandemia pela OMS. Com a declaração da pandemia de Covid-19 em março de 2020, algumas medidas passaram a ser recomendadas para evitar a propagação do coronavírus. Uma delas é o uso de máscaras. Em se tratando de saúde pública, é importante que autoridades estejam atentas a adotar medidas de controle do uso de máscaras. Para a proteção individual e coletiva, é necessário usar corretamente a máscara, conforme está ilustrado nessa imagem, o uso cobrindo somente a boca ou somente o nariz, deixando o queijo de fora e até mesmo com a máscara somente apoiada no pescoço, que infelizmente ocorre muito, está completamente errado. De acordo com a OMS, a forma correta seria com a máscara sendo ajustada ao rosto e cobrindo a boca e o nariz. Já existem alguns trabalhos que detectam se pessoas estão utilizando máscaras ou não, mas eles não detectam se ela está sendo utilizada conforme recomendado. Nesse sentido, o objetivo do nosso trabalho é desenvolver uma ferramenta para verificar se pessoas estão utilizando a máscara de maneira correta. Para isso, ela utiliza técnicas de visão computacional, que é uma área que desenvolve o processamento de imagens do mundo real por um computador, ou seja, é uma maneira de dar às máquinas a capacidade de interpretar visualmente informações. E o Deep Learning, que é o aprendizado profundo. Ele é voltado à análise aprofundada de dados, permitindo que sistemas e máquinas, através de seus algoritmos, sejam capazes de observar padrões e correlações em uma grande quantidade de informações. A ferramenta em questão está sendo desenvolvida em Python e está dividida em dois passos principais, que é o treinamento do classificador e a aplicação do classificador. Agora eu vou explicar mais detalhadamente cada um desses passos. Temos aqui no primeiro passo, que envolve o treinamento do classificador, a classificação de imagem ela consiste na tarefa de categorizar imagens em uma ou mais classes predefinidas. Para o treinamento do classificador, nós criamos um dataset de um banco de imagens. O treinamento foi realizado com o Keras do TensorFlow. Keras é uma API, uma interface de programação de aplicações de alto nível do TensorFlow para criar modelos de Deep Learning. Essas imagens aqui são oriundas de bancos de imagens públicos disponíveis na internet e fotos enviadas por voluntários que contribuíram com o nosso projeto. O dataset tem cerca de 9.274 imagens, sendo elas 2.999 de pessoas com máscaras, 3.171 de pessoas sem máscaras e 3.104 com uso incorreto. E ao todo foram utilizadas 6.955 imagens para treinar o nosso classificador e 2.319 no teste. Aqui nós temos uma tabela com os números do treinamento e do teste, e aqui apresentando a porcentagem de acerto em cada um deles. Aqui das 750 imagens de pessoas com máscara, ele classificou 490 corretamente e 158 ele classificou como sem máscaras e 108 com pessoas com uso incorreto. Ele classificou corretamente das 750 somente 490. E no uso sem máscara, das 793, corretamente ele classificou 674 e dessas 793, 89 ele classificou como com máscara e 30 ele classificou como uso incorreto. Já no uso incorreto, das 776 imagens, 474 foram classificadas corretamente e 158 foram classificadas como sem máscara e 144 como com máscara. Aqui nós temos a porcentagem de acerto em cada uma delas, que foram 66 para o uso com máscara, 85 para o uso sem máscara e 61 para o uso incorreto. Tirando a média dessas porcentagens, a gente tem a acurácia total do classificador, que ficou em cerca de 71%. No segundo passo, que é a aplicação do classificador. Para que seja possível aplicar o classificador treinado no passo anterior, é necessário encontrar a face das pessoas que estão na imagem ou vídeo. Para tal, utilizou-se o detector facial Kaplan do OpenCV, o qual utiliza técnicas de Deep Learning para fazer a detecção. Nesse caso, nós utilizamos um modelo já treinado. Quando o detector encontra uma face, é necessário marcar a região da imagem que contém a face, que nós chamamos de ROI.
para passar para o classificador verificar se a pessoa está utilizando máscara da maneira correta ou não, e se também ela está com máscara. Uma vez obtido o ROI com a fase da pessoa, que é esse retângulo verde ilustrado na figura, ele vai passar para o classificador para ele determinar em uma das 3 possíveis classes, que seria com máscara, com uso incorreto e sem máscara. Aqui nós temos um exemplo do uso da ferramenta que mostra ele classificando a pessoa sem máscara com retângulo vermelho no rosto. E aí ele põe a máscara e ela classifica que está com máscara, fica com retângulo verde. E quando ele fica com a máscara incorretamente, ele dá em retângulo, acusa em retângulo amarelo que ela está usando a máscara de maneira incorreta. Considerações finais. A ferramenta ela ainda encontra-se em desenvolvimento, mas já apresenta resultados bem satisfatórios, como trabalhos futuros pretende-se diversificar ainda mais o dataset criado para treinar o classificador com o objetivo de melhorar a sua acurácia, que atualmente, como eu falei, está em cerca de 71%, o que para esse termo de visão computacional é bem baixo. Essa diversificação é necessária, pois o classificador ele apresenta algumas dificuldades em classificar, por exemplo, pessoas com barba muito grande, que acaba atrapalhando ele, que ele acaba pensando que a pessoa está com máscara, mas na verdade é só a barba dela que acaba dando uma interferência. Então a gente pretende diversificar mais o dataset para ele reconhecer essas pessoas que elas não estão com máscara, e sim que elas têm uma barba maior que a maioria. E a gente pretende chegar ao final disso uma acurácia de pelo menos 95%. Aqui respondendo às perguntas dos avaliadores, acreditam que se usar a versão MobileNet V3 a acurácia aumentaria ou somente aumentaria a velocidade? Sim, nós acreditamos que com a versão MobileNet V3 obteremos resultados melhores, principalmente em relação à acurácia do classificador. Fizeram ou têm previsto fazer algum teste com a versão MobileNet? Bom, o projeto ele ainda está em fase inicial e estes são os primeiros resultados. A ideia é realizar testes com a versão MobileNet 3 e comparar os resultados obtidos em ambas. Por que foram escolhidas as ferramentas TensorFlow e OpenCV? Foram escolhidas essas ferramentas por serem bastante consolidadas e populares, mas a ideia é realizar testes com outras ferramentas e, em caso de melhores resultados, a adoção delas no projeto. Existem outras alternativas no estado da arte ao TensorFlow e OpenCV que possam ser empregadas? Sim, existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas, como por exemplo as ferramentas PyTorch, Keras e Microsoft Cognitive Toolkit, em substituição ao TensorFlow, uma vez que são bibliotecas para se trabalhar com o Deep Learning e o SimpleCV, ou até mesmo o MATLAB, em substituição ao OpenCV, para se trabalhar o processamento de imagens. Quais os ambientes reais que podem ser beneficiados ao usar essa proposta? Com relação aos ambientes reais, é possível a aplicação da ferramenta mesmo com a vacinação em andamento. As medidas protetivas ainda precisam ser mantidas em locais públicos. Nesse caso, pode ser utilizada em, por exemplo, estádios de futebol com a voz dos torcedores, em entradas de shopping, aeroportos, estações de metrô e em escolas que estão voltando às aulas presenciais, bem como pode ser utilizada como uma ferramenta pedagógica com a finalidade de mostrar o uso correto de máscaras. Desenvolvimento de um aplicativo de celular, por exemplo. Bom, aqui tem as referências utilizadas no nosso trabalho. Enfim, muito obrigado pela atenção de todos. Fica o agradecimento à FEBTech pela participação e aqui tem os e-mails de contato caso queiram saber mais sobre a ferramenta.